Em uma eleição, o povo escolhe representantes. Via de regra, se vota em candidatos que disputam um cargo político. Mas, para quebrar os paradigmas da velha política, algumas candidaturas no Brasil tornaram o sistema de eleições mais moderno. Por isso, criaram as candidaturas coletivas. Elas são consideradas uma nova forma de fazer política. É preciso informar o seguinte: não existe mandato coletivo, nem existe, para a lei, a chamada candidatura coletiva. Na verdade, o que existe é o seguinte: um grupo de pessoas se une em torno de uma ideia e lança uma proposta coletiva de campanha eleitoral em torno de uma ideia. Por exemplo, todos pela educação, todos pela saúde, alguma coisa assim. E apresentam-se para a população como um coletivo. Mas, na verdade, apenas um candidato é registrado. Você pode observar que 5 candidatos se unem e dizem: olha, nossa bandeira vai ser pela saúde. Mas, na hora da urna, só aparece o nome de um deles. Então, na verdade, o mandato ele é exercido por uma pessoa e não pelo coletivo. Isso aos olhos da lei. Então, aquela pessoa que venceu a eleição, ele terá mandato, terá as imunidades, receberá o salário, ele terá vez e terá voz na Casa Legislativa. Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, pela primeira vez na história da política do município, 3 partidos anunciaram candidaturas coletivas para a disputa ao cargo de vereador: MDB, PSB e PSD. Mas essa tendência já vem desde 1994 no Brasil, de acordo com o levantamento da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. De lá até as últimas eleições, o número vem crescendo expressivamente, de menos de 10 para quase 100. O Nordeste é a 3ª região do país com mais candidaturas coletivas e mandatos compartilhados. São 13 candidaturas e 7 mandatos. No âmbito estadual, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, as pioneiras ao cargo foram 5 mulheres. A candidatura Juntas, do PSOL, venceu as eleições estaduais de 2018 com mais de 39 mil votos. A gente atua com isonomia, a gente atua dividindo as tarefas, a gente atua compartilhando nossas ideias, nossos princípios e nossa atuação parlamentar. Construir mandatos ou mandatas coletivas, como é a nossa das juntas, é construir a política de forma plural, de forma compartilhada, né? Como a gente já faz nos nossos movimentos sociais onde a gente atua, né? O pensar coletivamente é um valor. Não é só uma estratégia política, é um valor, é uma forma de fazer política diferenciada que a gente acredita que pode mudar esse sistema político que muitas vezes não nos representa. É importante ressaltar que mesmo com vitória nas urnas, um mandato compartilhado não significa que o grupo todo foi eleito. A vitória é somente de um membro dessa equipe. Ou seja, pela legislação eleitoral brasileira, independente do modo como o mandato compartilhado foi adotado, apenas uma pessoa está registrada na Justiça Eleitoral. No que se refere à legislação eleitoral, a Lei 9.504 de 1997 informa que não há nenhum impedimento para a candidatura coletiva. A grande preocupação é para que o eleitor não seja induzido ao erro. O que tem que ficar bem claro para o telespectador e para o eleitor é que essa é uma modernidade que deve ser bem-vinda como um modelo novo de democracia, de uma democracia mais participativa. Mas a gente também não pode deixar que o eleitor seja induzido ao erro, imaginando que vai, como eu já disse, votando em um, vai levar 3 vereadores. Em Caruaru, nós temos 23 cadeiras para vereadores e que só podem ser ocupadas por uma pessoa. Não vai ser 23 cadeiras e mais algumas acessórias. Então, isso tem que ficar bem claro. É uma inovação, eu acredito que é importante, fortalece a democracia, mas
Não se pode tirar proveito disso ao ponto de se pulverizar várias candidaturas e os indivíduos que estão lá nos juntos ou nos coletivos dizer, olha, pode votar em mim que você vai estar votando em mim para vereador. Não. Vai ser um mandato coletivo, exercido de forma democrática, então você vai votar, digamos, um exemplo em Jailma, mas ela vai sofrer a influência, ou vai ter a participação, ou vai ter a discussão de outras pessoas. Mas dizer que é uma candidatura que você vai votar em mais de uma pessoa, eu acho que a gente tem que ter o cuidado, como eu disse, para que o eleitor não caia em erro.